Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de setembro, estamos começando o mês do nosso padroeiro São Miguel Arcanjo. Viva São Miguel! E eu espero que de verdade nos ajude e interceda por nós, né? Este arcanjo de Deus que luta, né, contra o demônio, para que de verdade sejamos santos, sejamos filhos de Deus e possamos cada dia viver na graça do amor de Deus, na sua misericórdia, fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por isso hoje eu espero que a liturgia da palavra ajude a você e a mim neste dia. A primeira leitura é da carta aos Colossenses. Estamos iniciando a carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Aqui São Paulo escreve à comunidade de Colossas. E aqui o início é uma pequena introdução, uma saudação de Paulo. E como que ele saúda? Animando os irmãos, fortalecendo as virtudes, as coisas boas que ele escuta da comunidade. E ele diz, não? Que, olha, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos. Então, os cristãos, aqui Paulo, santo não é alguém que já morreu, já fez milagre, não é nesse sentido de santo, mas santo é aquele que todo dia combate para fazer a vontade de Deus, quer de verdade ser filho de Deus do céu, todo aquele que se deixou ser consagrado pelo batismo, pela experiência, acolhendo a palavra de Jesus. Animados pela esperança da posse do céu, porque é para isto que a gente caminha. Porque nós podemos tomar posse do céu, porque somos coerdeiros com Jesus, da herança, e a herança é o céu, a vida eterna. E diz aqui Paulo, disso já ouvistes falar no Evangelho. Do quê? De que Jesus nos prometeu que nós tomaríamos posse do céu, faríamos parte da família de Deus, seríamos um com Ele, amados pelo Pai, e poderíamos chamar de Deus de papai, meu Pai. Por isso espero que de verdade nós possamos acolher sempre a palavra, porque este mês de setembro também é o mês da Bíblia. E se eu acolho a palavra, olha, Deus pode fazer grandes coisas na tua vida e na minha. Imagina, se a palavra humana pode matar, pode ferir, pode destruir, pode magoar, não? Uma boa palavra de um amigo pode curar, pode nos animar, pode ajudar, né? Uma palavra de consolo, de ânimo, uma declaração de amor, uma palavra de amor do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, do pai para com o filho. Se a palavra humana tem esta força, imagine a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, na criação, Deus disse, e aquilo que a palavra disse, acontece. Deus disse, faça-se a luz. Ou seja, a palavra e a ação estão muito próximas, não? Então, Deus disse, esta palavra realiza aquela que ela disse. Ela criou. É uma palavra de Deus que tem força de fazer um velho como Abraão, de 75 anos, com a sua mulher estéril Sara, arriscar numa palavra, numa promessa de Deus, de abandonar-se nesta vontade de Deus e ver o fruto desta palavra nele, que é Isaac, o filho da promessa. E assim por diante, se a gente vê na história da salvação a força da palavra. E aqui Paulo lhes diz, não? Disto já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como chega a palavra de Deus a você e a mim? É verdade que a palavra de Deus não é palavra humana, mas ela chega por meio de homens, de testemunhas, de alguns que, acolhendo a palavra, deixaram que a palavra se fizesse carne na sua vida, se tornaram testemunhas e anunciam, proclamam, glorificam a Deus, porque esta palavra se realizou na vida deles.
E como diz aqui Paulo, produziu fruto, não? Porque esta palavra colhida está produzindo frutos e se desenvolve cada dia, não? E eu espero que de verdade seja isto que a palavra produz em nós. Graças, frutos de santidade, de amor, de tanta coisa, como diz aqui Paulo, animando a comunidade de Colossos. O evangelho de hoje, do evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Então, Jesus, na segunda, foi a Nazaré, tudo aquilo que aconteceu em Nazaré, desce a Cafarnaum. Ontem, a gente escutava, ele entrou na sinagoga de Cafarnaum e o pessoal ficou espantado. Jesus tinha um ensinamento com autoridade. Eu expliquei ontem, diferente dos fariseus e mestres da lei. Porque esta autoridade, se eu deixo que a autoridade de Jesus se faça na minha vida, ela me liberta das minhas paixões, vontades e desejos, para que eu faça a vontade de Deus. Né? Jesus aprendeu que é ser filho pela obediência. E nós, normalmente, quando falamos de autoridade, eu expliquei ontem, parece que temos medo de um autoritarismo, de uma autoridade que não deixa fazer o que eu quero, me realizar, fazer as minhas vontades. Então eu tento me libertar desta autoridade que o outro possa exercer sobre mim para eu fazer o que eu quero. O homem foi enganado assim pelo demônio na criação, de que se ele se submetesse à autoridade de Deus, não seria livre, não seria feliz, não se realizaria. E o homem, em vez de ser feliz, ao se rebelar de Deus, não obedecer a sua palavra, transgredir o mandamento de Deus, encontrou a morte, encontrou o vazio, sem sentido da vida. E por isto, nós temos que deixar que a autoridade de Jesus exerça em mim, para que ele me torne verdadeiramente livre e eu possa fazer a vontade do Pai e me tornar filho. Nesta ideia de contexto, por isso estou fazendo aqui uma retomada da explicação que eu fiz ontem, Jesus, ele sai da sinagoga e entra na casa de Pedro, que era do lado da sinagoga de Cafarnaum. E a sogra de Pedro estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela, da sogra de Pedro. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, a autoridade, a palavra, é o mesmo contexto. A ideia ainda neste trechinho aqui do Evangelho de Lucas, Jesus tem uma autoridade para curar, para expulsar os demônios, para de verdade transformar a nossa vida. Estamos no mês de setembro. A palavra, a autoridade de Jesus pode criar, recriar, refazer, curar as feridas, fazer com que o homem receba uma dignidade de filho de Deus. Esta palavra, com a autoridade de Jesus, que tem hoje o poder de te libertar, a você e a mim, e dar-nos a vida, dar-nos de verdade a restauração da nossa alma, do nosso ser, e nos fazer e dar-nos a dignidade de filhos de Deus. Se obedecemos a palavra de Deus, se nos tornamos filhos, tornar-se filho pela obediência à palavra, à vontade de Deus. Não é como nos tenta convencer o demônio de que se eu me deixo submeter a esta autoridade de Deus na minha vida, não serei livre. Não, é ao contrário. Justamente esta autoridade, obedecendo ao mandamento, à lei de Deus, posso me tornar livre do meu orgulho, da minha soberba, para, fazendo a vontade de Deus, me realizo, sou feliz, tenho a vida plena em mim. Eu espero que isso aconteça. E o que acontece quando a sogra de Pedro é curada? Imediatamente começa a servir. Eu espero que de verdade, quando o Senhor realize essa libertação na tua e na vida e na minha, nos coloquemos a serviço de Deus, do seu projeto, na igreja, por que não? Servindo, colaborando, participando das ações da igreja, das pastorais, de tanta coisa, porque se de verdade Deus curou, eu me coloco à disposição.
E aqui, depois diz que ao pôr do sol, quando todo mundo voltou do trabalho, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males levaram a Jesus. E Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Aqui, se os demônios sabem quem é Jesus, e sabem que Jesus tem uma autoridade, por isso pode, como dizia o evangelho de ontem, um demônio a Jesus, não? Viestes aqui para nos arruinar? Ou seja, o demônio sabe a autoridade, o poder e a obra que Jesus veio para realizar. Fomos nós que muitas vezes não deixamos que essa obra de Cristo se realize em nós, que essa autoridade de Cristo, para professá-lo. A multidão, os demônios sabem, Jesus tem que mandar calá-los. E nós, escutando a palavra, a voz de Jesus, a sua autoridade, o reconhecemos como Senhor, como Messias, como aquele que veio da parte do Pai para nos salvar, para nos libertar, porque os demônios sabem quem é Jesus. E você? A única diferença é que os demônios não podem ter fé em Jesus, acreditar nesse sentido que nós somos convidados. Dar o assentimento da fé, professar a Cristo como Senhor, como Kyrios, fazer adesão da fé na pessoa de Cristo. Por isso aqui, depois que Jesus curou muitos, saiu para um lugar deserto, quando curou todo mundo. As multidões o procuravam e indo até ele, tentando impedi-lo de que os deixasse. Você não pode reter Jesus. Se você se encontrou com Jesus, não pode retê-lo para si. Tem que deixar que outros também possam ser alcançados por Cristo. Não podemos ser este egoísta que agora, puxa, como Cristo fez este dom, este benefício na minha vida, não proclamo, anuncio, levo outros a ter um encontro com Cristo. Por isso diz Jesus que ele deve anunciar a boa nova do reino também em outras cidades. Para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Você não pode reter a Cristo, você não pode reter a Deus para si. Deus faz uma obra em nós, mas ele também quer fazer na vida de tantos. Eu espero que de verdade sejamos agradecidos pela obra de salvação que Deus realiza em nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a deixar que teu Filho exerça este poder, esta autoridade com a tua palavra na nossa vida, nos libertando, nos salvando, para que possamos render-vos graças com mais excelência na Eucaristia, na missa, esta grande ação de graças a Beracá, este grande louvor que erguemos a ti, pela obra de salvação que realizas no meio de nós. Ajuda-nos de verdade a combater o bom combate da fé, para um dia herdarmos a vida eterna. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.